Olá, sejam bem-vindos. Então, a gente aqui presente mais no sentido de concluir a atividade anterior, tá? Tinha colocado para vocês aí que eu ia trazer alguns exemplos sobre a aplicação de congruência triangular, e a utilização dessas aplicações de semelhanças, tá? São três casos que a gente pode trabalhar aplicando a relação de congruência triangular, e eu separei as três aplicações em questões que também está no módulo de vocês, e a gente vai só acompanhar, então, a forma de resolução. Então, vamos lá na primeira questãozinha. Ela está trabalhando uma aplicação de semelhança nesse caso, tá? Ele pede para que vocês identifiquem na primeira questão se existe ou não uma relação de semelhança ou congruência entre essas duas figuras. E a gente vai só lembrar dos conceitos, tá? Para a gente poder depois justificar a solução da questão. Olha só, a gente tem duas aberturas angulares internas a esse primeiro triângulo, que a gente pode chamar de triângulo 1, e aqui o triângulo 2, que também foi representado duas aberturas angulares. Lembrem que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, a gente já viu isso aí aulas anteriores, é sempre igual a 180 graus. Se no primeiro triângulo a gente tem duas aberturas conhecidas, um ângulo de 72 e um ângulo de 35, se eu somar esses dois ângulos internos, eu já observo que a gente já vai ter aí, ó, 107 graus internos a esse polígono inicial, polígono T1. Para que eu possa chegar no suplemento angular, chegar ao ângulo de 180, temos 107, quero chegar até 180, então estou faltando 73 graus. Isso vai acontecer também no triângulo T2, já que ele tem os dois ângulos internos da mesma medida. Então, esse ângulo que não aparece também mede 73 graus. Então, o item A já pergunta para vocês se esses triângulos são classificados como semelhantes e pede para justificar a solução. Vocês poderiam já identificar a semelhança entre eles pela perspectiva das aberturas angulares, são as mesmas. Nós temos três ângulos internos idênticos, tá? E a justificativa é porque a gente usou a primeira propriedade de semelhança poligonal. Então, realmente são semelhantes porque as aberturas angulares são idênticas. E ele pergunta qual é o ângulo que não aparece na figura. A gente já resolveu isso, até para mostrar a semelhança entre eles, né? É um ângulo de 73 graus, ok? Na segunda questão, a gente tem aí também uma relação aparente de semelhança, já que eu tenho triângulos de proporções distintas. Ele pede para a gente observar as duas figuras, onde ele diz que a primeira representa um prédio que projeta uma sombra no solo de 30 metros de comprimento, mas de uma altura desconhecida, que ele chamou de altura H. E que ao lado da figura existe uma pessoa, né? Onde essa pessoa tem 1,80 m de altura e projeta sobre o solo uma sombra de 2 metros. Ele pede para que você determine, então, a altura do prédio, que é o valor de H, usando relação de semelhança. Como é que a gente vai trabalhar a semelhança? Relacionando as proporcionalidades da posição dos elementos. Então, olhem para a figura grande. A que representa a altura H, ela é proporcional à que representa a altura da pessoa como referência. Então, digo que H está para 1,8. Assim como existe uma proporcionalidade entre o comprimento da sombra do prédio, que é de 30, em relação ao comprimento da sombra da pessoa, que é de 2 metros. Se existe uma relação proporcional, eu posso multiplicar meio pelos extremos, ok? Então, a gente tem 2 vezes o H igual a 1,8 vezes o 30. Então, como a gente quer trabalhar a relação de identificação do H, só concentrar esse zero aqui, para a gente achar o valor do H, então, basta a gente isolar esse elemento H. Então, meu H vai ser igual. Quanto é que é 1,8 vezes 30, professor? Bem, eu já sei que se eu multiplicar 1,8 por 10, a gente vai ter 18, só que é o triplo de 10, a gente vai ter 3 vezes o 18. Então, a gente vai ter aqui, ó, 50, vamos lá, 1,8 vezes o 30. É a mesma coisa da gente multiplicar 18 vezes o 3, não é isso? Então, a gente vai ter 54
E o 2, que multiplicava antes o h, passa para cá dividindo. E 54 dividido por 2 dão igual a 27 metros, que é o item A, a solução da questão. Então, a gente resolveu aí a comparação das duas figuras apenas usando a relação de semelhança triangular, tá? Então, essas eram as questões que eu queria trabalhar com vocês sobre aplicação de semelhança e congruência triangular, usando uma relação de comparação. Tem questões bem parecidas aí no módulo. Tentem respondê-las utilizando esse exemplo como referência, sempre usando a comparação entre as duas figuras. Na resolução da atividade obrigatória também tem questões como essas para a gente resolver, tá? Caso persistam as dúvidas, nos procurem em sala de aula. Pois um sucesso, bons estudos.